Pessoal, voltando aqui agora para os nossos temas, a Comissão de Constituição e Justiça começou a votar hoje a reforma tributária. Aí o relator da proposta, o senador Eduardo Braga, apresentou o seu parecer lá no dia 25 de outubro. Foram 9 audiências públicas para prosseguir com a matéria e ao longo... Foi aprovada? Acabou de trazer aqui então para mim, não tinha acompanhado ainda, mas a CCJ então, ela aprova este texto que foi apresentado. Foram 20 votos a 6. A Comissão de Constituição e Justiça então do Senado aprovou o texto base da reforma tributária que foi apresentado então pelo senador Eduardo Braga. Agora, ao longo desse caminho, e quem vai nos contar um pouco dele é a Janaína Camelo, a gente vai entender quais foram as questões que foram sendo incluídas ali, apresentadas. O projeto foi engordando um pouquinho. Janaína Camelo, o que temos então? Boa tarde para você. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, né? O relatório foi aprovado aí por 6 votos a favor, 20 votos a favor e 6 contra. Foi uma aprovação que já era prevista, inclusive, pelo governo, que construiu esse relatório junto com o senador Eduardo Braga, do MDB, que é o relator da reforma tributária aqui no Senado. Esse relatório, ele recebeu mais de 700 emendas. Desse total, 247 foram acatadas pelo relator, né? E o texto, ele sofreu alterações aí até os últimos minutos. Tanto que, antes de começar aqui a sessão na CCJ, o relator, ele apresentou um complemento de voto com essas últimas emendas apresentadas, uma delas aí prevendo um cashback obrigatório às famílias de baixa renda na compra de gás de cozinha, um benefício, uma bonificação aos estados e municípios que conseguirem arrecadar mais. E aí, ao apresentar o seu texto aqui na sessão, o relator, o senador Eduardo Braga, ele disse o seguinte, que ele tentou construir um texto garantindo a simplificação e a justiça tributária, limitando aí o aumento da carga sobre os contribuintes. E aí, nessa questão, o senador, ele fez questão de destacar a questão da trava que foi incluída na reforma tributária, que é uma trava estabelecendo que a cobrança tarifária não poderá ser superior à média da receita do país entre 2012 e 2021. Mas a discussão entre os senadores aqui da comissão durante a sessão de hoje foi basicamente sobre a alíquota do chamado IVA, né, que é o imposto único, o imposto padrão que vai ser criado aí com a reforma tributária. Essa alíquota prevista está em 27,5%, já com um aumento aí de meio ponto percentual em relação à previsão inicial dessa alíquota. E esse aumento devido aí ao número de atividades de setores econômicos que serão beneficiados com uma tarifa diferenciada e aí pagarão menos impostos. E isso foi bastante criticado na sessão aqui da CCJ. Os senadores da oposição, inclusive, dizem que com essa tarifa diferenciada, os setores que não estão contemplados vai acabar tendo uma sobrecarga tributária. Bom, a reforma tributária, ela reúne, só lembrando, em 2 impostos, que são o CBS e o IBS, que formarão o IVA, né? Os atuais 5 tributos sobre o consumo. E agora, Evandro, a matéria vai para o plenário do Senado. Inclusive, já está na pauta de votação da sessão de amanhã. Só que agora o governo corre contra o tempo aí para tentar garantir uma margem segura de votos favoráveis, porque o governo foi surpreendido com o movimento aí de senadores da oposição, um crescimento de movimento de senadores que estão querendo barrar a aprovação dessa proposta no plenário, porque o governo até então, até dias atrás, contava aí com ao menos 60 votos favoráveis no plenário. Inclusive, alguns desses senadores da oposição querem condicionar os votos favoráveis à reforma aos vetos do marco temporal, na demarcação de terras indígenas. Esses vetos presidenciais, eles têm que ser analisados em sessão do Congresso, que está, inclusive, prevista aí para a próxima quinta-feira. O governo já disse que se tiver que entregar os vetos do marco temporal em troca da reforma tributária, só vai fazer isso, só vai fazer essa manobra aí em último caso. E aí, lembrando que essa reforma, ela já passou pela Câmara dos Deputados, se aprovada no Senado, tem que voltar para a Câmara, porque sofreu essas alterações aqui pelos senadores. O presidente Arthur Lira, inclusive, ele já se manifestou sobre esse assunto hoje. Ele disse que, para ter uma tramitação mais breve possível, ele orienta os deputados que, se fizerem modificação ao texto, que façam modificações não tão significantes para que não tenha uma discussão maior e acabe aí protelando a aprovação da reforma. Ele, inclusive, defendeu também o fatiamento do texto para que parte da matéria possa ser promulgada em caso de divergência. Evandro.
Muito obrigado pelas informações, Janaína. O pessoal está tentando fazer de tudo para, de alguma forma, fazer esse texto passar ali no Congresso, né? Vai para plenário, então, amanhã, é o que tudo indica, e agora o governo correndo. A impressão que dá é o seguinte, a gente tinha uma perua Kombi, você bem raiz aqui, aí ela estava bem vaziazinha. A cada ponto que ela foi passando, foi entrando um pouquinho mais. Agora essa perua está seguindo ali pro Senado, ela está assim, sobrecarregada. A rodinha já está pegando lá embaixo, já está batendo no chão. Gustavo Segré, como que essa discussão chega então agora para os senadores no plenário? Com uma instrução, aprova. Mas de que forma? A gente quer ver o que está no meio, vamos ver a letra miúda. Não, aprova. Esse 27,5% que a Janaína mencionou é uma questão de fé, porque vai depender do que foi aprovado, vai depender de um monte de questões que foram inclusas para ser aprovada e que todo mundo aceitou na marra. Ou seja, gente, se é para aprovar, coloca aí mais setores que tenham mais benefícios, depois a gente vê. E quando depois a gente vê, quem vai levar na cabeça a paulada é o contribuinte, é o profissional liberal, que vai terminar pagando muito mais do que paga agora. E a grande vantagem para todos os políticos que estão aprovando agora é que nenhum deles, ou muito provavelmente poucos deles, estarão quando essa reforma tributária entre em função, que vai ser 2027 parcial, 2033 efetiva e total. Então, qual é a responsabilidade que cada um vai ter? Nenhuma. Enquanto isso, o Brasil encaminha para ter a alíquota de IVA maior do mundo. Isso não é uma vantagem. Pois é, o Ministério da Fazenda está com uma expectativa aí de 27,5%, né, dessa alíquota. Agora, tudo isso pode mudar com o passar do tempo a partir de benefícios que vão sendo dados a determinados setores a partir desse lobby que é feito por alguns parlamentares para que eles tenham esses benefícios. Então, se tira de ali, em algum momento alguém vai precisar pagar. O pessoal da rádio já está conosco, bem-vindo e bem-vinda. É muito bom ter a companhia de vocês. Vamos juntos em todas as plataformas. Estamos falando de reforma tributária porque a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o parecer que foi apresentado pelo senador Eduardo Braga. Expectativa para que o projeto seja votado no plenário do Senado nesta quarta-feira. Alan Gani, o que esperar? 27,5% seriam só o começo? Pois é, pode ser até maior. Há estimativas que fiquem entre 25% e 35%. Meu Deus. Pois é. O grande problema, e eu falei várias vezes sobre isso aqui no 3 em 1, é que essa reforma tributária, ela aumentaria a tributação sobre serviço. Então vamos imaginar que não tivesse nenhuma exceção. É o que recomenda a OCDE. Já haveria este aumento da tributação sobre serviço. A partir do momento que a gente coloca exceções, evidentemente que alguns setores vão pagar menos tributos, sei lá, saúde, educação, então o consumidor não vai sentir tanto o aumento dos serviços, porque isso é repassado no preço, evidentemente, desses setores. Mas significa que outros setores estão pagando pela perda arrecadatória desses setores. Então, no final das contas, o contribuinte vai pagar do mesmo jeito. Eu acho que cabe aqui uma pergunta. Qual? A pergunta é, a reforma tributária ela tem um lado positivo que ela diminui a complexidade do sistema, porém o efeito colateral é um possível aumento da carga tributária global e, fatalmente, um aumento da carga tributária em serviços. Ou continuamos do jeito que está e com uma carga tributária menor. É uma escolha difícil, sem sombra de dúvida. Elaine Keller, você confia nesse projeto que está seguindo para o plenário do Senado? Eu dei uma leitura dinâmica, né? Porque a gente estava aqui já no programa quando ele foi aprovado, então eu consegui ter acesso ao texto. As isenções e alíquotas reduzidas fica realmente para as questões aí de cesta básica, que até aquele projeto do cashback, isso tudo foi mantido, a questão de medicamentos, de médicos, então tudo aquilo que a gente sabe que é para uma assistência, principalmente para uma população mais vulnerável, né? A grande questão, Cine, que me assusta é o Senado já está colocando em pauta a aprovação condicional
ao marco temporal. Ou seja, a gente sempre tem uma condicionante vindo do Congresso. É impressionante como o Congresso não consegue ter responsabilidade com esse país. E depois a gente só discute o Executivo. Eu bato tanto nessa tecla aqui na Jovem Pan. Quando é que nós vamos abrir os nossos olhos para o Congresso? O que tem a ver marco temporal com reforma tributária? Senhores, vamos ter mais responsabilidade com esse país. E aí entra a questão da negociação e do enfraquecimento da outra parte em conseguir segurar essa negociação ou colocar as suas cartas na mesa, né, Luiz Felipe Dávila? É incrível, né? Por que nós não pegamos o modelo tributário da OCDE, que é justamente isso da simplificação das regras, para padronizar as regras do Brasil com o mundo? Nós não queremos ter segurança jurídica, como acabou de falar o presidente Lula. Então, para ter segurança jurídica, nós precisamos ter uma regra tributária que é universal, que todo mundo entende como é que se paga imposto, e aí esse sistema é o imposto de valor agregado, é o que está lá. Então, vamos seguir a regra. Agora, o problema é que no Brasil a gente não consegue seguir nenhuma regra e nenhuma lei. A gente sempre tem que criar a nossa jabuticaba. E a nossa jabuticaba está saindo aí. São regimes de exceção absurdos, distorcendo completamente o princípio da reforma, que é simplificar a regra. A gente acha que simplificação é muito banal, então a gente tem que criar mais complexidade. Então, isso é o que está pegando na reforma tributária. Gente, eu quero dar só um exemplo aqui. Por que mantém subsídio para a indústria automobilística? Principalmente subsídio para a indústria automobilística em lugar que é longe justamente dos fornecedores de peça, que é o caso do subsídio para o Nordeste e Centro-Oeste. Qual é a razão de uma indústria receber subsídio nesse país? Desde Juscelino Kubitschek não cresceu, não conseguiu ficar madura, não conseguiu competir no mercado internacional. É uma vergonha. É só lobby distorcendo o princípio fundamental da reforma, que é simplificar as regras. Portanto, o Brasil continua apostando na jabuticaba ao invés da simplificação. E essa jabuticaba, hein? Pode entalar muita gente, Gustavo Segré? Desde que não seja uma jaca e seja jabuticaba. Mas você sabe que se comer com a semente é perigoso. Cuidado. Cuidado com a jaca. Porque ela é docinha. A jabuticaba ela é bem docinha, mas você engolir com a semente, minha gente. Mas eu queria responder a Elaine, por que na minha teoria, por que o parlamento está fazendo isso? Porque o marco temporal é uma disputa com o STF. Na minha opinião, pode ser uma questão de dizer, tá bom, eu te ajudo, executivo, para você aprovar essa reforma tributária, mas me dá algum crédito para eu colocar o meu limite, marcar o território no marco temporal que foi discutido pelo STF. É a única explicação. Ou seja, a demarcação das terras do Senado, neste caso, do Congresso. Também. Exatamente. Fala, Dávila. Mas, eu queria falar uma coisa. Sabe o que a gente podia estar fazendo aqui? Um apelo aos senadores. Senadores, olha, vai votar essa matéria amanhã no plenário, não vai? Então, apresente uma emenda no plenário colocando um limite no IVA de 20%, como a gente discutiu ontem. Isso resolve o problema. Apresenta uma emenda na hora da votação em plenário e diz, se respeitarmos o limite de 20% do IVA, o que é a média dos países emergentes, aprovamos. E aí resolve duas coisas. Não aumenta a carga tributária, do jeito que o Alan Gani estava falando em determinados setores, mantém a carga média de todos os países emergentes, e ainda ganhamos aí uma bela discussão de quem é que vai perder subsídio e benefício do Estado. Ô Dávila, e você tocou num ponto fundamental, que seria um teto para alíquota. Mas eles colocaram um dispositivo que é um teto para arrecadação e confunde muito. Numa primeira leitura, você acha que é um teto para alíquota. E aí você fala, não tem nenhum problema. E eu desconfio que colocaram esse teto para arrecadação justamente para confundir e passar mais fácil, porque dá uma ideia de que é um teto para alíquota. Quando eu li a notícia a primeira vez, eu sou economista, eu caí nessa. Aí eu li de novo e falei, não, isso aqui é um teto para arrecadação. É golpe, Bino. Não é? Corre, Bino, que é cilada. Mas não vai ser isso. Não vai ser possível. Por quê, Gustavo Segré? Porque se colocarem um teto para alíquota, obrigatoriamente condiciona o executivo a diminuir a despesa. Não vai ser. Agora, ontem, no Direto ao Ponto, a gente entrevistou aqui o deputado federal Cezinha de Madureira, que é do PSD e que votou, sim, pela reforma tributária nos 2 turnos na Câmara dos Deputados. Aquela votação que foi assim, né?
um foguete. E aí eu questionei a ele, o senhor conseguiu entender todos os pontos da reforma tributária? Ele falou, não, é uma reforma que estava já há muito tempo sendo discutida, mas agora é dever do Senado revisar o que é necessário. Porque o projeto ele nunca vai chegar tão bom assim na Câmara e o Senado tem que revisar. Ou seja, muitos dos parlamentares lavando a mão sobre o projeto que chegou lá no Senado. E o que todo mundo está cobrando desde o começo é, cadê a trava da alíquota que dê algum tipo de segurança ou tranquilidade para a população que está esperando para saber quanto cada um vai pagar depois de tantos descontos oferecidos a determinados setores, Elaine? É um jogo de ping-pong, né? Câmara manda para o Senado manda para a Câmara e fica, ó, você que olha. É um ping-pong dentro do Congresso e ninguém se responsabiliza, ninguém quer de fato pegar o assunto e tratar com a responsabilidade que merece, né? O Haddad, assim como o Dávila, também fez ali um pedido aos senadores, né? O Dávila me lembrou o Haddad hoje. O Haddad hoje falou, por favor, são 30 anos, a gente esperando essa reforma tributária, por favor, votem logo e tal. Então, nesse mesmo pique, viu, Dávila? E, infelizmente, a gente sabe, como você falou, virou uma Kombi e, portanto, a gente tem uma alíquota aí que a gente não sabe onde vai parar e, de fato, o correto era o Congresso estudar, analisar, fazer consultas públicas, escutar especialistas, inclusive parâmetros internacionais e dar aí uma trava para essa alíquota. Agora, o que mais me preocupou eu perguntei ao deputado federal, o senhor fica completamente tranquilo com essa proposta que saiu do Congresso e que está sendo discutida no Senado? E aí ele mencionou, não, muitas coisas vão sendo atualizadas, as pessoas vão se acostumando, em algum momento pode ser que algo não saia bem como era esperado. Isso já começa a me trazer um certo tremor, Gustavo Segré. Sabe aonde que está... E eu falo tremor mesmo, viu, pessoal? Não é temor, não, é tremor mesmo. A jogada Evandro está numa situação muito comum, de alguma forma. Por quê? Vai ser aprovada a reforma tributária. E aí, ninguém mais vai falar da reforma tributária até a estabilização da alíquota. No ano que vem vai ser colocado um teste, que é no 1% de o que seria hoje PIS e COFINS. Esse testeio vai permitir supor como será a projeção da arrecadação. Até 2026 não vai ser determinada a alíquota. Então nós temos 2024, 2025 e parte de 2026 que é irrelevante falar da reforma tributária, porque até esse momento as empresas vão se preparando. Tá, com qual alíquota? Ninguém sabe. Então é uma situação de aprovar na marra, porque tem que ser aprovado, tem 7 semanas ainda para terminar o ano e o Congresso tem que aprovar isso porque o presidente está mandando o rolo compressor para aprovar, a risco de qualquer coisa. E não me chamaria a atenção que isso seja aprovado se com a condição do marco temporal também. E aí vamos ter outro problema, o STF falando uma coisa e o Congresso falando outra. E aí? Luiz Felipe Dávila, tem uma questão também que eu estou acompanhando agora na forma como foi aprovado, que nas últimas semanas o Eduardo Braga, o senador, ele ampliou as exceções e elevou de 40 bilhões para 60 bi o repasse anual que a União vai ter de fazer aos estados para que eles consigam financiar a atração de investimentos locais após a reforma. Traduza isso para as pessoas que nos acompanham, Dávila. De novo, nós vamos pagar a conta. Traduzir muito fácil. Toda benesse que o governo faz em dar mais dinheiro significa que alguém tem que pagar. Não existe dinheiro público, só existe o dinheiro que nós pagamos. Então, vou dar 60 bilhões, de onde é que vai tirar? Do nosso bolso. Esse é o problema. E nós não precisamos disso. Nós precisamos de responsabilidade fiscal. Vou dar um exemplo aqui. Por que o Lula acabou de manter a estatal do chip do boi? Você acredita que tem uma estatal de chip do boi? Botar chip lá no boi? Precisa de uma companhia estatal para fazer isso? Ele não quis acabar. Por que a gente tem uma estatal do trem-bala que nunca saiu do papel? É inacreditável. Por que não enterrar, sepultar esse sorvedor de dinheiro público e gastar? Aí o que o governo faz? Não, mantém a estatal do chip do boi, mantém a estatal do trem-bala que nunca vai fazer um trem-bala, tá certo? E corta dinheiro da onde? Do livro didático. Onde é que está esse governo olhando para o povo, para a população? É um governo que só olha para alimentar o canal do corporativismo. O negócio deles é onde é que eu posso empregar
os familiares, políticos e o povo que pague a conta. Não dá para a gente viver assim, precisa ter responsabilidade, pô. Eu vou trazer algumas aspas aqui do senador Eduardo Braga para que vocês entendam então de que forma que ele falou sobre essa proposta, né, que foi o parecer dele. O relatório não é uma obra de arte perfeita, mas na democracia é a construção possível, principalmente na correlação de forças da democracia. Esta é a primeira reforma tributária que o Brasil constrói em regime democrático, o que é muito difícil, fecha aspas, Alan Gani. Mas ainda não tem nenhum jogo ganho. A gente sabe que no Brasil o passado é incerto. Então, primeiro, ainda não foi aprovado em plenário no Senado, vai ser aprovado com modificações, vai voltar para a Câmara, aí vai ser uma outra discussão. Agora, vamos imaginar que passe essa reforma. Ela passa a valer em 2026. 2026 tem mudança de governo. Se vier um governo numa direção oposta a essa, um governo de direita, vai olhar essa reforma tributária com maus olhos e vai poder pautar e rever, colocar uma outra PEC para valer a PEC de uma nova reforma tributária. Mas aí a gente não entra naquele problema da falta de continuidade entre as gestões públicas, ou seja, sai governo e entra governo, a gente fica naquela instabilidade. Exatamente, mas aí se é uma reforma que é uma reforma boa para o país, aí com certeza tem que ter continuidade, seja governo de esquerda ou governo de direita. O ponto é que essa reforma tem muitos pontos de atrito. Então, esse que é o problema. Então, existe esse risco. Outro ponto, isso pode ser judicializado via Supremo Tribunal Federal também. Então, é uma questão ainda que eu não vejo como uma questão fechada, Evandro, a reforma tributária. Está muito em aberto. E não tem a dúvida. O que é levado para o Supremo Tribunal Federal? Muito judicializado. Será muito judicializado. Há pontos que, de fato, precisam aí de um maior esclarecimento, de uma redação nos dispositivos um pouco mais claras. Exatamente. Porque senão elas abrem brecha, sim, nesse período, principalmente nesse período de transição, para que a gente tenha judicialização. E foi, Dávila? Não, eu acho que vão ter duas coisas aí que é muito importante colocado pela Elaine e pelo Alan Gani, que é o seguinte, a regulamentação da lei. Nós vamos ter daqui a 4 anos essa lei pronta, só que ela não vai estar regulamentada, então não tem nem como judiciá-la porque não está regulamentada. Então vai ser uma briga. Nós vamos ter um enorme problema pela frente, porque tem que esperar a regulamentação. Só vou dar um exemplo aqui. O Código Florestal demorou 7 anos para ser regulamentado, 7 anos. Então, você vai aprovar essa nova reforma tributária, em 2026, vai ver que a regulamentação vai demorar mais 10 anos. É uma maluquice. E nós vamos ficar com esse sistema tributário híbrido. Não, vale uma regra, mas vale um pouquinho da outra regra, não está regulamentado. Olha, vai ser um caos. Mas isso, por que nós não pegamos lá o sistema da OCDE de imposto? O Brasil não quer entrar na OCDE? Não vai precisar harmonizar suas regras com a da OCDE? Segue a risco o livro e faz a reforma. Por que não? Gustavo Segré, tem uma questão também. Há a possibilidade dos municípios que mais arrecadam se saírem melhor do que aqueles que têm uma arrecadação que não é tão boa em relação a essa reforma tributária, né? Sim, mas aí vai ter uma limitante. Hoje, por exemplo, tem municípios e os estados provinciais também que têm liberdade para alterar as alíquotas. O município arrecada através do ISS, Imposto sobre Serviço. Em termos gerais, a média é 5%, mas tem municípios que cobram até 2%. Já chegou a ser no passado 0,5% e foi alterado para colocar um piso de 2%. Isso permite mostrar que quando você diminui a carga tributária, melhoram as condições, melhoram os indicadores e melhoram os investimentos. No estado provincial, mesma coisa. ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, média 17%. Alguns estados, São Paulo, com alíquotas maiores. Mas tem, por exemplo, benefícios fiscais, Espírito Santo, Santa Catarina, tem alguns no norte e nordeste também, que diminuem a alíquota e isso mostra maior capacidade de investimentos e uma melhora dos indicadores. Eu tomo o exemplo de Santa Catarina, conheço bem, em que você tem, por exemplo, quase pleno emprego. Está em 3,9% a taxa de desemprego. Por que isso? Porque cai a alíquota do imposto. Quando você tem uma taxa federativa, essa liberdade você não tem mais, você perdeu. Então, não vai ter uma motivação para que o município tente ferramentas que melhorem o investimento nesse município. E aí vai depender de ir pegar dinheiro
pegando uma caneta lá em Brasília dizendo, por favor, me manda com participação. Isso conspira contra a concorrência. De alguma maneira, nesse ponto em particular, na minha humilde opinião, a reforma tributária vai conspirar contra essa independência dos municípios e dos estados. Fala, Elaine. Só para fechar, o que eu quis dizer é o seguinte, a ideia da reforma tributária é, sem dúvida nenhuma, necessária e importante. Nós precisamos... Ou seja, de você simplificar a quantidade de impostos que a gente tem aqui no Brasil. Nós precisamos de transparência, isso vai dar, de fato, mais competitividade. O IVA deu certo em muitos países, sem sombra de dúvida. Agora, o problema é quando ele chega no nosso Congresso para isso se tornar lei. São os projetos que vão ficando cheios de penduricalho. Como é a fazenda de jabutis que o Luiz Felipe Dávila mencionou aqui pra gente. E aí você gera um dispositivo legal sem pé, sem cabeça, um Frankenstein, que é aprovado a toque de caixa e aí, sem dúvida, gera aí ou a possibilidade de uma PEC por um próximo governo, como disse a Langani, ou uma judicialização já em fase de transição do processo. Porque daí é tão Frankenstein que daí começam os tributaristas a olhar para aquele Frankenstein e falar, não, mas aqui tem uma brecha, isso aqui não está bem redigido, isso aqui... E pronto, aí vão, de novo, botar na conta do STF, que vai ter que decidir sobre questões que não ficaram claras na legislação. Que foi, secretário? Uma questão rapidinha, só para ver o nosso quintal. A Argentina, que tem um déficit fiscal crônico terrível, tem 21% de alíquota. Paraguai tem 10% e Uruguai tem 22%. O Brasil vai ficar com 27,5% para 28%. Gente, estamos muito mal na foto. Ô, Dávila, sabe, rapidamente... Fala, Dávila. Não, o que eu ia mencionar para você, Dávila, que o que me preocupa é que, assim, a gente tem algumas questões que não estão saindo bem definidas e que muitos dos parlamentares não sabem explicar 30 anos depois que essa discussão começou. Então, assim, como é que a gente vai ter um projeto que está saindo do forno, ainda meio cru em algumas partes, mais assado em outras, sendo que a gente está falando de algo que está há 30 anos em discussão? Eu acho isso meio inadmissível. Você ter uma proposta que vai ser conhecida na prática depois de 30 anos, 3 décadas em que ela está sendo discutida ali. Entram parlamentares e saem parlamentares e ninguém de fato assume a responsabilidade por aquilo que a gente vai ter como reforma tributária aqui no Brasil. Você tem toda a razão, Evandro. E aí, só que a gente tem que tocar a vida. A vida está acontecendo no dia a dia, não dá para ficar esperando o governo. E o que a gente faz no Brasil? Tem 2 saídas. Os mais fracos vão para a economia informal e vive na informalidade, faz tudo na informalidade e tenta sonegar, porque não tem como viver. E os poderosos vão para Brasília pedir regime fiscal especial. Olha, gente, não dá, é uma injustiça. Como é que eu posso ter o meu setor sendo tão penalizado? E aí começa a fazer remendo. De remendo em remendo, faz com que o Brasil tenha o pior sistema tributário do mundo, o mais complexo do mundo. Para você ter uma ideia, nós gastamos 1.500 horas por ano para cumprir com obrigações tributárias, quando a média do mundo é 150. Esse é o Brasil dos regimes especiais. Então, o que acontece é isso. Quem tem força vai para Brasília para pedir mais excepcionalidade e quem não tem força mergulha na economia informal. E assim o Brasil vai e não tem crescimento econômico e o Brasil fica cada vez menos produtivo e menos competitivo. Nossa, nós gastamos 10 vezes mais do que outros países, então, para resolver questões tributárias. Isso é uma perda de produtividade. Aliás, o Brasil vem perdendo produtividade e que é um problema crônico. A perda de produtividade no Brasil, ela decorre de maus investimentos em educação. Não é que tem pouco dinheiro para educação, até tem dinheiro para educação, mas eles são mal gastos, né? Então você tem uma ênfase muito em algumas matérias e pouco em ensino técnico, então, houve uma perda de produtividade por conta disso. E essa questão tributária, então imagina, Evandro, uma empresa, ao invés de ela, sei lá, uma indústria farmacêutica, gastar um tempo e recursos no desenvolvimento de um novo medicamento, não. Ela gasta tempo e recurso administrando imposto. Mas isso não vale apenas para a indústria farmacêutica, isso vale para a indústria automobilística, isso vale para a indústria química, isso vale para a indústria de mídia, para todas as indústrias. Então há uma perda de produtividade que está muito ligada a essa questão tributária. E aí, só para finalizar, você tocou num ponto importante,
que a gente está 30 anos discutindo uma reforma tributária. Mas essa reforma tributária, essa especificamente, na hora que ela entrou em votação e começou a tramitar no Congresso, foi a toque de caixa. Peraí, se a gente esperou 30 anos, por que essa pressa? Por que não esperar mais um ano? E aí, como a Elaine falou, trazer consultores especializados, debater mais esse assunto para chegar numa reforma tributária boa e não num remendo de reforma tributária. Talvez isso esteja na máxima de muitos parlamentares que dizem que propostas importantes para o governo precisam ser votadas no primeiro ano. Isso também foi dito pelo deputado federal. É verdade. Porque se elas não são votadas no primeiro ano, depois a discussão ela perde esse aquecimento, ela perde essa quentura. E aí ela vai ficando ali na gaveta, a exemplo do que aconteceu com a própria reforma tributária há 3 décadas ali sendo discutida, vai e volta para o debate, mas sem de fato uma votação.